Olá pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação. Hoje nós temos um convidado mais que especial aqui, diretamente da cidade de Bauru, Dr. Plínio Ferraz, que é neuropediatra, e o tema de hoje é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, doutor, nós falamos no bloco anterior sobre os sintomas e agora chegou uma pergunta aqui do NBA, que também é apresentador nosso e trabalha com crianças carentes. Ele quer saber da sua pessoa se filhos de pais separados têm mais tendência a ter essa doença. Bom, essa questão ambiental de pais separados ou uma dinâmica familiar muito complicada, de repente presença de alcoolismo, brigas do casal na frente da criança, tudo isso pode agravar o transtorno do déficit de atenção, mas não causar. O que a gente vê tanto na literatura como até na prática clínica é que tanto crianças de famílias estáveis, com os pais casados, e crianças também com famílias onde os pais são divorciados ou criados pela avó, a incidência é a mesma. O que pode é o seguinte, a questão ambiental, seja com um casal que briga muito ou uma criança que ela acaba sofrendo essa influência psicológica, e isso agrava o transtorno, sim, mas não é a causa primária do TDAH. Muito bem. Doutor, chegou mais uma pergunta aqui do telespectador do Jardim Ouro Fino, o Eliseu. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Eliseu, que está nos acompanhando, e toda a sua família. O Eliseu disse o seguinte: doutor, o tom de voz dos pais, que muitas vezes estão com dificuldades e problemas e descarregam isso em seus filhos, também contribui para essa doença? Seria assim, a pessoa nasce com TDAH, não é que o fato do jeito dela ser mais a entonação com o jeito que ela fala com o filho, ou se bate na criança, que é errado, mas assim, determinadas coisas podem agravar o TDAH, assim como eu falei da questão aí de pais divorciados, mas não que seja a causa do TDAH. Eu acho que na verdade, os pais têm que tomar muito cuidado com algumas coisas, né? Como ele bem colocou, de estar às vezes passando por um estresse, isso descontando, às vezes quando chega em casa, porque hoje em dia quase todo mundo trabalha fora o dia inteiro, e você tem aquelas poucas horas com o seu filho no dia, que essas horas sejam bem aproveitadas, né? Que você deixe os problemas de lado, os problemas com a escola, os problemas com o trabalho, e realmente fique com o seu filho, brinque com ele, converse com ele. E é o que eu sempre falo, na questão, até quando a gente fala de álcool e drogas, nas famílias onde os pais, eu costumo dizer isso, onde os pais conversam, olhando nos olhos dos filhos, o traficante não entra. Olha que legal, muito legal essa frase, né, Roberta? Hoje nós temos a presença aqui de uma produtora lá de Pau Sul, que trabalha com Arte 1 em São Paulo, a Roberta. Roberta do quê? Roberta Tossi, que tem família aqui em Ourinhos, já teve aqui, né, Roberta? Roberta está assistindo o programa aqui ao vivo com a gente. Olha, meu querido amigo, dando continuidade à nossa conversa, existem outros transtornos que podem acompanhar o TDAH? Sim, existem, e é a comorbidade que a gente fala, são quando o TDAH seria o transtorno primário, e é muito comum uma criança ter o TDAH e o TOD. O que é o TOD? O transtorno opositor desafiante, que é mais comum em meninos, ou transtorno de conduta. É muito comum um paciente com TDAH, seja na infância ou na adolescência, apresentar um transtorno de ansiedade. E é uma coisa que a gente tem visto muito, as crianças estão muito ansiosas hoje em dia. E essa ansiedade, às vezes, vem até de terem horários muito ocupados. A criança, o que a gente vê, e é muito triste isso, elas não têm tempo de brincar. Muita tarefa, muita ocupação. Uma rotina igual de um adulto. Eu conheço filhos de pais que querem dar o melhor estímulo para o filho, isso tudo é feito com muito boa intenção, mas a criança não tem tempo de respirar durante a semana. Da natação ela vai para o violino, do violino ela vai para a aula de artes, da artes vai para a aula de inglês, e realmente a criança fica sobrecarregada. E eu já vi casos de uma criança com 9 anos de idade está apresentando sintomas de síndrome do pânico, que é um distúrbio de ansiedade, onde a pessoa sente falta de ar, tem uma sensação que vai morrer, e era ansiedade por ter uma agenda muito sobrecarregada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem tem TDAH pode desenvolver transtorno de ansiedade e até depressão. Então é importante as crianças e adolescentes ter um período ali à tarde, depois da aula, para dar uma descansada, às vezes até dormir um pouquinho,
Dá uma relaxada? O relaxar depois do almoço é benéfico. Dormir à tarde eu já tenho meu pé atrás com isso, que aí pode atrapalhar o sono da noite. Exatamente. Mas eu acho que realmente a criança precisa de mais tempo para ser criança, para poder brincar. Curtir, se correr. Perdeu isso, Abner, ao longo dos anos. Hoje em dia a gente está num mundo muito competitivo. Aqui, isso aqui também. Bom, isso aí realmente, ele é útil algumas vezes, mas pode ser um grande inimigo. Exatamente, é celular, é o computador, é a internet, é o Facebook, Zap, por aí vai, né? Agora é o seguinte, como que é possível diagnosticar o TDAH? O TDAH, o diagnóstico é feito clinicamente e através de testes neuropsicológicos. Existem testes que são feitos, muitas vezes esses testes, eles vão avaliar a criança em diferentes ambientes, em casa, na escola, às vezes numa outra atividade fora da escola, numa aula de judô, numa aula de balé. Por quê? Para você ter o diagnóstico é clínico, não dá para a gente ver através de exames de imagem, através de eletro ou através de exames de sangue. Como o diagnóstico é clínico, esses testes são feitos com a criança em diferentes ambientes, para que você consiga ter um diagnóstico correto. Muito bom. Depois que a criança é diagnosticada com esse transtorno, Dr. Plínio, como que funciona o tratamento? O tratamento, seguindo as diretrizes da literatura, seguindo o que os livros falam, o tratamento é feito através de terapia cognitiva comportamental, com uma psicóloga infantil experiente no assunto. Muitas vezes há uma necessidade de fonoaudiólogos quando você tem um comprometimento, quando você tem uma comorbidade, como uma dislexia, um distúrbio específico de aprendizagem. E muitas vezes, e tão importante quanto a terapia cognitiva comportamental com a psicóloga, é o tratamento medicamentoso. Isso aí é recomendado no mundo inteiro. Hoje em dia não há um questionamento se deve tratar ou não. Existe uma idade certa para começar o tratamento. O diagnóstico do TDAH, eu queria frisar isso, Abner, é feito a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos? A partir dos 5 anos. Então, uma criança com 3 anos, não dá pra gente fechar um diagnóstico de TDAH. Ela provavelmente pode até ser que tenha esse diagnóstico no futuro, mas esse diagnóstico é baseado na idade e o tratamento também. O tratamento só se inicia após os 5 anos de idade. E o que é usado por uma criança com TDAH, que é chamada de hiperativa? Estimulante. Aí vem logo a questão. Mas como? Como que eu vou dar um estimulante se ele é hiperativo? Na verdade, é muito interessante esse paradoxo. Você nunca dá um calmante, você usa medicamentos, dentre eles os mais conhecidos, Ritalina, Concerta e o Venvance. E essas medicações são estimulantes, elas fazem com que aumente 2 neurotransmissores na região frontal do cérebro, responsáveis pela função executiva e atenção, que é a dopamina e a norepinefrina. Então, quando eu uso medicamento estimulante, a criança fica mais quieta, não porque ela está dopada, sedada, pelo contrário, porque ela está mais atenta. Outro dia teve um pai que veio muito preocupado: doutor, meu filho está sedado. Eu falei: nossa, mas como ele está sedado? Se ele está tomando um estimulante? Falou: não, doutor, eu chegava em casa, era aquela barulheira, eu cheguei, um silêncio. Eu olhei no sofá, o Joãozinho estava lendo um gibi. Não é possível. Esse menino não parava nunca para ler nada. E eu cheguei em casa e ele falou: oi, pai, sentado lê um gibi. E o pai estava assustado, porque ele está dopado, né? Não é possível. Então eu queria deixar isso, que a medicação, ela tem segurança, tem uma literatura, tem um respaldo da literatura e tem, lógico, tem que ser usado no horário certo, na dose certa e juntamente com a terapia cognitiva comportamental. Esse é o ideal do tratamento TDAH. Que bacana. E esse tratamento, além desse tratamento com medicação e esse acompanhamento que o senhor falou, também deve ter uma grande participação dos pais, né? Dos pais, e uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que é muito importante, a gente colocar a escola no tratamento, trazer a escola para a gente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão da escola, muito importante. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes eu tenho um recado para você que vai construir ou reformar. Eu preciso dar esse recado para você. O telhado, gente, é muito importante numa obra, né? A Cerâmica Teto Forte está em Ourinhos há mais de 30 anos, produzindo telhas de qualidade, com conforto para você e sua casa, para você dormir tranquilo. As telhas passam por um processo de impermeabilização. O que é isso? É um processo químico onde as telhas não vão absorver água. Consequentemente, elas vão durar muito mais no seu telhado. Então, pensou em telha de qualidade,
Teto Forte. Guarde esse nome, tá? Muito bem, Nick, nós vamos chamar mais um intervalo. Você quiser participar do programa, o nosso Zap, por favor, para fazer pergunta aqui para o Dr. Plínio Ferraz. O tema de hoje é TDAH, né? Você que está acompanhando agora, você que tem o seu filho que pode ser hiperativo e pode estar com algum probleminha, mas o mais legal de tudo que nós já conversamos, tem tratamento e é eficaz, né? Daqui a pouquinho eu estou de volta, espero você. Até já!